Olá, tudo bem? Eu me chamo Gislaine Bispo, sou coach de realização pessoal e inteligência financeira e estou aqui para mais um quadro Dinheiro com Sentido. Dinheiro com Sentido. O objetivo deste quadro, Dinheiro com Sentido, é você entender e dar sentido ao seu dinheiro, às suas finanças, é você evoluir, melhorar o seu relacionamento com o dinheiro, é você trazer o equilíbrio para a sua vida financeira, um equilíbrio tão necessário e tão importante para que aí então você consiga outras conquistas, relacionadas à sua vida financeira. Na semana passada, nós batemos um papo com o locutor Marco Rocha, locutor muito querido aqui da cidade de Itupeva. Se você ainda não viu este bate-papo, corra lá nas páginas Viva com Sentido no Facebook e no YouTube. Lá tem a entrevista na íntegra, onde nós falamos sobre o preço do imediatismo. Então, o preço caro que se paga por ter atitudes imediatistas, por ter a necessidade de fazer agora, aqui e agora, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é finanças. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito presente, muito concreto em nossas vidas, que é finanças nas várias fases da vida. Porque sim, nós nos relacionamos com o dinheiro de maneira diferente em cada fase das nossas vidas, seja por aprendizados, seja pelas experiências que a gente tem nesse relacionamento, com as nossas finanças, por crenças que a gente passa a ter, sejam elas limitantes ou possibilitadoras, a gente vai mudando, a gente vai moldando a forma deste relacionamento com a vida financeira. E a gente vai abordar este tema, um tema realmente real, Como você se relaciona e como você já se relacionou com o dinheiro nas várias fases da sua vida. E mais que isso, eu ainda tenho uma vida pela frente. Como que eu vou escolher me relacionar com a minha vida financeira, com as minhas finanças, enquanto eu estiver aqui? Porque sim, enquanto Deus nos der vida, enquanto não se prove o contrário, a gente tem um futuro pela frente, a gente tem uma vida pela frente. E usar como desculpas de que eu não sei do meu futuro, pode ser que eu morra amanhã e não aproveite e não desfrute do dinheiro, por isso que eu quero usar tudo hoje, é realmente uma desculpa e que pode ser uma desculpa que traga no futuro para você arrependimentos, Então, ok, viva o dia presente? Sim, eu sou muito a favor de a gente viver de forma intensa as nossas vidas e o nosso dia presente. Entretanto, é importante, é necessário que haja um equilíbrio entre o meu momento presente e a minha preparação, o meu planejamento para o meu momento futuro. Porque eu vivo intensamente agora, torro todo o dinheiro que eu tenho disponível agora e mais, e aí daqui a pouco, confiante em uma aposentadoria, em INSS, uma instituição aí que gera-se dúvidas com relação ao futuro, pode ser que eu passe a necessidade no futuro. É você fazer realmente um planejamento, é você se preparar para um futuro que pode sim acontecer. E eu não estou aqui para falar que tem um jeito certo ou um jeito errado de você se relacionar com o dinheiro. A forma com que você se relaciona com o seu dinheiro, com as suas finanças, ela precisa ser ok para você. Ela precisa ser de equilíbrio para você. Eu me lembro que o meu relacionamento com o dinheiro, ele começou muito cedo. Ainda, talvez com uns 8, 9 anos de idade, eu não me relacionava diretamente com o ter dinheiro, mas talvez com a sua ausência, Minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa, muito zelosa no que diz respeito a dinheiro. Ela fazia todos os pagamentos em dia, prezava muito por isso, pelo pagamento de contas em dia, por fazer o dinheiro funcionar e rodar dentro da casa como deveria funcionar. E mesmo com pouco valor em mãos, ela fazia muita coisa, fazia ali o dinheiro realmente ser destinado às coisas que precisavam para aquela época. E aí com 12 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a trabalhar
trabalhava em um serviço informal, recebia um valor muito pequeno e mesmo sendo pouco, eu contribuía em casa, eu ajudava minha mãe com as despesas de casa e ainda sobrava ali para que eu pudesse gastar e investir, porque sim, eu tinha uma poupança que a minha mãe abriu, uma caderneta de poupança, né, que a minha mãe abriu ainda quando eu era bem pequenininha e quando sempre era possível, ela fazia ali pequenos depósitos na minha conta poupança. E para esse nosso bate-papo de hoje sobre finanças nas várias fases da vida, vou trazer uma convidada muito especial, uma pessoa que é muito especial na minha vida, está comigo há muitos anos, tenho convivência com ela há muitos anos, conheço toda a trajetória dela e acompanhei muitas fases da vida dela de muito perto. Então eu trouxe ela realmente porque eu tenho certeza absoluta que ela pode agregar com toda a experiência, todo o aprendizado que ela viveu nas várias fases da vida. Cíntia, seja muito bem-vinda ao quadro Dinheiro com Sentido. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu gostei muito e estou muito feliz de poder, de alguma forma, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento em educação e gestão financeira. Cíntia, nós somos seres humanos, somos diferentes uns dos outros e muitas vezes a gente quer comparar, né? O que eu sou, como eu sou, o que eu faço, como eu faço, com outras pessoas. O despertar para o dinheiro ou despertar para a necessidade de um bom relacionamento ou não com a vida financeira, ele acontece também de forma diferente para as pessoas. Então, você se recorda aí quando que aconteceu esse despertar para a sua vida financeira? O meu despertar em relação à importância do dinheiro, eu considero como um clássico. É o que acontece com a grande maioria das pessoas. O lance de você, ok, cresci, não quero mais pedir dinheiro para mãe e para pai, quero poder ir no shopping, ir em uma lanchonete, comprar uma roupa. Então foi assim que começou comigo também. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos e fui guardinha, um super salário, R$195. Mas que olha, eu fazia tanta coisa. Cartão na Marisa, 10 Rachuelo, vivia na Renner, era uma beleza. Então eu acho que esse lance de não querer depender, com certeza foi o que despertou para mim, primeiro, a importância de se ter dinheiro e o valor que o dinheiro tem. Sim, Cíntia, eu tive a oportunidade de também atuar pela guardinha, né? Foi onde me abriu muitas portas, inclusive, e foi de muito aprendizado o aprender a me virar com o salário de menor aprendiz. Muitos jovens têm o desejo aí de explorar o Brasil, de viajar, de conhecer outras culturas, e muitos de conhecer outros países, de viajar para fora, seja para uma viagem rápida de intercâmbio, ou uma viagem mais longa, ou até mesmo morar fora do país permanentemente. Me recordo que você tinha um desejo muito ardente de morar fora do país, e você teve essa experiência. Nos conte, Cíntia, como a experiência de morar fora do Brasil trouxe de aprendizado para a sua educação financeira? Como essa experiência agregou à sua educação financeira? Eu amo falar sobre a minha experiência de ter morado fora. E não é para pagar de uma de gringa, hein? É porque eu gosto de influenciar as pessoas. Assim como eu fui influenciada positivamente por muita gente que teve a experiência de morar fora, eu gosto muito de compartilhar toda essa minha experiência, porque eu gosto de influenciar as pessoas positivamente. A minha gestão financeira em relação ao intercâmbio, eu divido ela em 3 partes. Até porque o intercâmbio com certeza foi um divisor de águas na minha vida profissional. Então a primeira parte é o pré-embarque. Então aquele lance que você tem que pensar na mala que você tem que comprar, passaporte que você tem que tirar, o visto que também você tem que pagar, sem contar todos os outros gastos em relação à passagem, roupas que você tinha que comprar, afinal de contas era um país completamente diferente do que eu vivi. Então eu sempre vivi no Brasil e estava indo para os Estados Unidos e para uma cidade bem fria, então eu tive que pensar em várias coisas. Então foi uma gestão em relação ao tempo, então o tempo que eu queria ir, ok, quando que eu quero estar lá?
E também em relação ao meu dinheiro. Então eu tive que me organizar, ok, para eu chegar lá até essa data, eu tenho que poupar. Então foi um momento meio Julius. Há coisas que a gente não consegue poupar, afinal de contas, às vezes a gente não pode ficar pensando só no futuro. A gente tem que tentar viver de alguma forma legal aqui o presente. Porém, o futuro para mim era primordial, né? Era muito necessário. Então eu tentava me divertir de formas não caras. Então, por exemplo, em vez de eu ir no cinema, que eu ia ter que gastar indo até lá, pagar a passagem, ou no mínimo ajudar meu pai com combustível, que ele não era obrigado, né, gente? Eu tinha que pagar o ingresso. Eu tinha que comprar pelo menos uma pipoquinha e alguma coisa pra beber. E, óbvio, como uma boa chocolata, eu sempre fui na Lojas Americanas. Quem em sã consciência consegue comprar um chocolate na Lojas Americanas? Eu não tenho maturidade até hoje para isso. Então eu falava, melhor eu assistir algum filme em casa, sossegadinho aqui no conforto do lar, porque não vai ser só o ingresso, vão ser outras coisas que vão estar ali influenciadas. Então eu tentava poupar o máximo que eu conseguia, mas de alguma forma também me divertir. Afinal de contas, tinha amigas, primas, família, enfim, que eu queria estar ali junto, eu não queria me privar de tudo isso por um momento, porque depois eu ia passar um ano fora. E aí, eu ia ficar mais de um ano longe deles. Então, foi uma gestão que eu tive que aprender a ter esse equilíbrio. Há momentos que a gente acorda e fala, vou gastar tudo, bicho, tô nem aí, nem sei se vai dar certo o intercâmbio. E a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho que conseguir esse intercâmbio, foca. Então, você tem que aprender, na verdade, a gestão até relacionada ao seu... a como você acordou, como que tá o seu humor, porque o humor com certeza influencia muito em relação à nossa educação e gestão financeira, e a gente está vivendo isso muito na pandemia. Eu tentava poupar de todas as formas para poder ir para lá tranquila, sossegada, sem pensar em contas. O meu planejamento era deixar o meu seguro-desemprego para minha família, até porque eu tinha um cachorrinho que já estava bem velhinho, eu sabia que ele ia precisar de um socorro porque ele estava doentinho, e eu queria poder ir para lá tranquila, mesmo com a sensação de, meu Deus, estou deixando Beethoven, mas saber que a minha irmã estava aqui cuidando dele e que eu tinha, de alguma forma, deixado uma grana para ela organizar. E também teve o despertar do existe dólar. Então aí você percebe que se você quer levar 1.000, você tem que multiplicar na época por 2,14 e hoje tá 5 e pouquinho, né? Mas na época que eu fui, o dólar tava 2,14. Então, foram esses despertares que eu tive antes de ir para lá. Já no momento do intercâmbio, foi bem mais divertido. Afinal de contas, eu tinha alguns projetos, alguns focos, então, lógico, era aprender o inglês, era estudar, era viver ao máximo a cultura, e para mim viver a cultura, com certeza, é você se esbaldar no país. O país que eu fui, os Estados Unidos, com certeza é o país do consumismo. Então você começa a ver que tudo tá muito em conta. Parece que as lojas têm as melhores bolsas, os melhores óculos, os melhores sapatos, os melhores, você fala, meu Deus, tipo, $100, você sai com várias sacolinhas. Então, foi um momento de, ok, foca no seu foco novamente. Qual que era o meu maior projeto? Com certeza conhecer a Disney, que era um sonho que eu tinha desde muito pequena. Vivia com o carimbinho da Disney ali no caderno escolar e era uma coisa que com certeza eu não queria voltar pro Brasil sem ter feito. Então, a minha gestão lá foi menos pesada, porque afinal de contas eu só tinha que controlar, ok, vou me divertir com isso e vou segurar um pouquinho aqui. Então, como eu ganhava sempre por semana, então eu tinha meio que um planejamento. Uma parte do dinheiro eu guardo para Disney, outra parte eu gasto e outra parte eu guardo para outros projetos. Não necessariamente nessa ordem. Então, o que eu queria fazer? Enfim, viver lá. Então eu queria conhecer cinema, eu queria ir em museus. Nos Estados Unidos é muito comum no verão ter muitos festivais, e a cidade que eu morei, Milwaukee, é muito conhecida por isso, por ter muitos festivais no verão, porque como lá é muito frio, no verão, que é calorzão, eles aproveitam para fazer tudo que eles não conseguiram fazer nos outros 9 meses. Então eu queria viver tudo isso, porque eu realmente acho que essa troca de cultura, você tem que tentar viver pelo menos como um gringo. Então foi o que eu tentei fazer. E o projeto Disney. Então, ok, como que eu vou me equilibrar em tudo isso? Viver o momento, viajar para cidades mais próximas, como Chicago, que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, mas ao mesmo tempo com a minha cabecinha lá no Sr. Mickey, porque eu quero conhecer o Mouse, eu quero conhecê-lo. Então,
foi uma brincadeira bem mais divertida do que seu Julius, com certeza, mas nem por isso não tive que ter educação. Então eu tive que saber que, ok, eu cheguei em março, mas eu fui pra Disney em novembro. Eu tive que esperar até novembro. Por mais que eu tivesse ansiedades, né? Então, por mais que eu quisesse, por exemplo, ir em vários festivais dentro de um mês, eu ia em 2, 3, dependendo do mês 1. Então, eu conseguia aproveitar o verão, mas sempre buscando algum tipo de forma de que não fosse tão caro, tão pesado. E sem contar lá que aquele lance que o Julius ensina muito pra gente no Cris, o lance do ticket realmente é muito comum. Então o lance de você procurar cupons pra você comprar coisas com desconto, tanto sendo eletrônicos como roupas, itens de maquiagem. Então você acaba meio que vivendo essa vibe Julius, porque afinal de contas eu estava no país do Julius, então foi uma fase divertida. E a terceira fase, que é a minha fase atual, foi depois do retorno. Então, primeiro, me reacostumar com todos os impostos que a gente tem aqui. Que, pra ser sincera, já fez 6 anos que eu voltei e eu ainda não me acostumei. É muito diferente relacionado a onde eu vivia. Lá, qualquer coisa que você compra, o imposto, o valor é 7,68. Então, em cima do valor que você vê do produto, o produto real, você acrescenta essa porcentagem. Aqui no Brasil, a gente sabe que cada item, cada divisão de itens, então sendo ele medicamento, cosmético, eletrônicos, cada item tem a sua porcentagem de imposto, taxa tanto estadual quanto federal. Então, ainda dói, para ser sincera. Ter um equilíbrio na vida financeira, ter uma vida financeira realmente equilibrada é necessário para um autônomo, para uma pessoa que empreende dentro de um CNPJ de outra pessoa ou para uma pessoa que empreende ali por ela mesma, né? E hoje você atua como empreendedora, hoje você trabalha como professora de inglês. Conte pra gente como ter uma boa educação financeira, ter este equilíbrio na vida financeira é importante e necessário para este formato de trabalho. O empreendedorismo com certeza me ensinou muita coisa. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro ban que veio é, querida, vamos lá, presta atenção nos seus horários, presta atenção no seu salário, o que você precisa colocar um equilíbrio, né? Então, eu não podia só focar na gestão dinheiro, eu tinha que também focar na gestão tempo. Eu voltei pro país, me preparei, comecei a dar aula e aí fica aquela divisão. Como autônoma, se eu trabalho bastante, eu ganho bastante, mas eu tenho pouco tempo com o meu marido, com a minha família, com os meus cachorros. Porém, se eu trabalho menos, eu ganho menos, mas eu tenho mais tempo. E aí foi o que eu vivenciei, o lance de tempo é dinheiro também. Então, você saber ter um equilíbrio, fazer uma gestão não só de dinheiro, mas uma gestão de tempo foi fundamental para mim. Quando eu decidi parar de dar aula em escola de língua, só manter a escola que eu dava aula, a creche que eu dava aula, que na verdade eu ainda dou, e as minhas aulas particulares, foi um pouquinho assustador. Primeiro porque você vai começar uma coisa do zero. Como que eu vou fazer para ter alunos? E depois que começou os alunos, foi um outro passo, administração. Então, eu separar os meus ganhos profissional para dividir entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, a princípio, eu meio que fui tentando fazer ali, até que eu contei com a ajuda de um rapaz que ele é focado em ajudar, em dar cursos e dar suporte para professores. E o nome dele é Júlio, inclusive. Ele tem um espírito de Júlio, gente, por isso deu tudo certo. Agora que caiu a ficha, eu vou falar o nome dele. Mas o que acontece? Ele me ensinou a calcular o meu tempo de hora de trabalho, colocar dentro do valor que eu cobro água, internet, todo o tipo de consumo que o aluno tem dentro da minha sala de aula. Então, realmente, a ajuda dele foi fundamental para que a minha administração fosse boa. Porque o meu foco era inspirar pessoas. Eu quero ensinar o inglês, eu quero ajudar as pessoas a elas perceberem que elas podem aprender o inglês, que o inglês não é difícil, que o inglês não é chato. Então, o meu foco era ensinar, mas eu precisava de uma administração. Então, o empreendedorismo e contar com a ajuda dele foi essencial para que eu pudesse sobrar muito mais tempo para mim, pensar nas aulas, porque eu conseguia fazer com que a parte administrativa fosse muito mais leve, muito mais fácil.
Então, essa experiência me trouxe tudo isso, o equilíbrio, não só em relação ao meu dinheiro, mas também ao meu tempo. A Cíntia hoje é uma mulher casada com o Denis Neves, do Samba da Ladeira. Denis, um abraço para você. E eu quero saber de você, quais as principais diferenças da vida de solteira para a vida de casada, se tratando das finanças? Bom, eu casei depois que eu retornei do intercâmbio, então 1 ano após o meu retorno, eu casei e realmente, quando você divide a sua vida de solteira, que afinal de contas o dinheiro é seu, você aplica ele onde você quiser, no sentido de gastar da forma que você queira. Quando você tem 2 pessoas, você tem 2 rendas, mas você também tem 2 ideais, né? Alguns ideias batem, por exemplo, queremos um carro, queremos uma casa, vamos fazer uma poupança para o nosso futuro filho. Enfim, coisas desse tipo. Mas também tem os meus desejos. Eu quero comprar uma melissa, o meu marido quer comprar um tênis. Então, a gente é exatamente aprender juntos. Eu sempre fui muito, apesar de ser muito independente, eu pensei sempre muito no meu dinheiro. E eu não simplesmente pegava e saía gastando como louca. Na verdade, o louco da história era o meu marido. Ele não podia ver um tênis. E eu lembro que na época do intercâmbio, ele tava aqui, enfim, a gente já namorava, e ele falava, comprei um tênis novo. Eu falei, meu Deus, mais um tênis. Passava 3 semanas, amor, esse tênis louco que eu comprei. Jesus do céu, a pessoa patrocina a Nike, não é a Nike que patrocina ela. Então, eu acho que ele teve a aprender muito mais do que eu, na verdade. De alguma forma eu pude positivamente ajudá-lo, mas com certeza quem teve que aprender a gastar menos foi o meu marido. Então, o lance de você dividir a 2. Então, são 2 ganhos, mas também são 2 focos, né? Foco que a gente tem como casal e os ideais que a gente também tem como pessoas individuais. Afinal de contas, ele é ele, eu sou eu. Então, a gente também tem ali as nossas necessidades como indivíduos. Então, foi um aprendizado que não foi difícil, foi muito natural. Ele é uma pessoa muito fácil de lidar, então, e ele teve essa maturidade de perceber, ok, agora não sou só eu e meus tênis. Então foi muito natural e foi muito tranquilo, sempre foi em relação à nossa parte financeira, foi muito natural, aconteceu de uma forma bem tranquila. Eu considero de muita importância uma boa gestão, uma boa organização da vida financeira para se conquistar o equilíbrio. Você utiliza algum método ou alguma ferramenta para te auxiliar nessa gestão financeira? Em relação à ferramenta para otimizar o meu tempo, em relação à administração do meu trabalho, eu conheci algumas possibilidades de formas de cobrança e aí eu conheci uma plataforma. Inclusive foi o Júlio que me indicou e realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Então é uma plataforma muito fácil de usar. Vou fazer propaganda, não farei, eu não tô ganhando pra isso, hashtag Juno me patrocina. Mas eu uso atualmente o Juno, que é uma plataforma que você vai lá, coloca o perfil do aluno, seleciona a data que vai ser enviado o boleto, o aluno recebe de uma forma muito prática e fácil no e-mail, consegue pagar ali usando o celularzinho ou se preferir indo numa lotérica, tá? Mas é que quando eu optei por essa otimização, foi também pensando nos meus alunos. Tinha alunos que depositavam na minha conta, só que a minha conta era do banco X, do aluno era Y. Para ele transferir, o banco cobrava uma taxa, então ficava R$10 a mais. Ok, são R$10, mas que no ano são 120, né? Então é um valor considerável. Então eu pensei em otimizar tudo isso exatamente para que fique mais fácil para mim, menos pessoal, então querendo ou não ficou mais profissional e também facilitou muito a vida dos meus alunos. E para finalizar, Cíntia, nos conte quais dicas que você dá para os nossos seguidores, para quem vai acompanhar, para quem vai assistir a esta entrevista depois, para uma melhor organização da vida financeira. Dicas que eu poderia dar para vocês, são dicas que eu tento colocar em prática sempre na minha vida. Uma delas é a disciplina, né? Então, você ser disciplinado com você, isso faz com que você otimize o seu tempo e o seu dinheiro. Então, em relação à parte financeira, que é o nosso foco da nossa conversa aqui, se você for disciplinado a
tem um foco, eu tenho um ideal, eu tenho um projeto. Então, ser disciplinado para que você consiga alcançar esse foco, esse sonho, esse projeto. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente, como eu já comentei, acorda num dia que a gente não está muito bem, às vezes desesperançoso, achando que não vai dar em nada, e a gente, enfim, acaba, né, trocando os pés pelas mãos. Mas a disciplina é a chave para você alcançar qualquer coisa. Então, manter a disciplina, procurar uma ajuda profissional. Às vezes a gente fala, mas calma aí, se eu procurar ajuda profissional, eu vou gastar dinheiro, e aí? Calma aí. A ajuda profissional, quando ela te dá boas ferramentas, quando ela te ensina o caminho certo, faz você poupar dinheiro e tempo, né? Então, isso com certeza, de alguma forma, reflete na sua vida financeira também. Então, com certeza, eu indicaria, independente da sua área de atuação, a procurar um profissional para que te ajude, te ensine, por exemplo, a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, o lance de aprender a aplicar dinheiro é uma coisa é essa fase que eu estou. Procurando ferramentas e buscando conhecimento em relação a aplicações. Então, eu acho que, enfim, a gente tem muitas ferramentas no YouTube, com certeza, mas a gente pode contar com um profissional que, enfim, possa nos ajudar de uma forma muito direta e muito clara em relação à nossa necessidade, à nossa realidade, para que a gente possa alcançar um foco maior. Então, minhas dicas são essas. Mantenha o foco, busque ajuda e aprenda. Cíntia, gratidão imensa pelo nosso bate-papo. Foi, no mínimo, muito divertido e de muito aprendizado. Gratidão imensa. Um beijo para você. E aí, você gostou do nosso bate-papo? Neste mês de lançamento, o quadro Dinheiro com Sentido vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas, nas páginas Viva com Sentido, no Facebook e no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o trabalho que a Cíntia realiza como professora de inglês, eu vou deixar os contatos dela nos comentários. Gratidão mais uma vez por sua companhia, gratidão mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana no nosso quadro Dinheiro com Sentido. Até lá!